Notícias do São Paulo, bastidores, pré-jogos e pós-jogos, tudo é aqui no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Carlos Belmonte corre risco de demissão no São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando 1 milhão de reais por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Enquanto isso, o Tricolor se prepara para a próxima partida, Campeonato Brasileiro, e depois, na sequência, tem Libertadores da América. O São Paulo espera o adversário, que será conhecido nessa quinta-feira. LDU e Botafogo se enfrentam na altitude de Quito. Botafogo venceu por 1-0. E aí tem uma lembrança importante, São Paulo vai tentar vingar, se for contra o Botafogo, a eliminação da Libertadores do ano passado nas quartas de final. Se for a LDU, a eliminação em 2023 da Sul-Americana também nessa fase. Amorosa por conta da classificação e tal. Tem o Galo no fim de semana. Tem coisas fora de campo. O jogo contra o Galo, né, que marca a volta do São Paulo ao Brasileiro, eu acho que é uma boa oportunidade para o São Paulo, porque o São Paulo tem um tempo bem suficiente de descanso entre o Atlético Nacional e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga hoje na Argentina, a partida da volta. Ganhou o primeiro jogo e depois joga no meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Clássico. Então vai estar todo esmilinguido no domingo. Alguns jogadores suspensos, outros reservas. O São Paulo tem uma boa chance de pegar um Atlético enfraquecido. O São Paulo vem tendo problemas com o Atlético. O São Paulo nunca venceu o Atlético Mineiro desde que o Hulk chegou no Atlético Mineiro, seja no Morumbi ou em Minas. Incrível, né? Mas isso é estatístico. O Crespo vai ganhando mais opções. O Hulk tá suspenso, hein? Não, tá suspenso. O Júnior Alonso tá suspenso. Não, mas não vai jogar ninguém no Atlético. Isso que eu tô falando. Por causa de quinta a hoje. Hoje e Cruzeiro. O São Paulo tem... no meio do caminho. São Paulo, porque o outro vai pegar o adversário, o Botafogo, a gente falou, né? O Botafogo vai chegar, o Juventude vai pegar o Botafogo desmilinguido. O São Paulo vai pegar o Atlético desmilinguido. E o Crespo vai ganhando aos poucos opções. O Mailton, lateral direito, está chegando hoje para fazendo exames para talvez ser anunciado. E aí o São Paulo completaria o seu elenco com o Tolói e com o Mailton nas ausências lá do Igor Vinícius e do Juan. E aí, como a gente estava falando em relação a Palmeiras e Flamengo, passa a ter 2 campeonatos, um respiro maior entre os jogos e possibilidade de manter uma campanha no Brasileiro
que só é possível hoje com aquela arrancada que o Crespo deu, tá ali entre os 8 primeiros, chegar ali um pouco mais próximo do Botafogo mesmo. E na Libertadores observar o que vem por aí, né? Que é o jogo de hoje. Acho que o torcedor de São Paulo vai estar ligado em Botafogo e LDU e Botafogo, sabendo que setembro as coisas mudam. Podem mudar, sobretudo no Botafogo. Ainda temos alguns dias de janela. Não sei como será a movimentação do Textor, porque o Botafogo está nas 2 Copas. Se o Botafogo for o classificado. Se for o classificado, a gente vai ter a repetição das quartas de final do ano passado, né? Quando o Botafogo eliminou do mesmo jeito. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Morumbi. Mesma condição, mas isso é para setembro, para pós-data FIFA. São Paulo saberá hoje qual time vai enfrentar na Libertadores. Fala. Só um detalhe ainda sobre o Corinthians. Esse primeiro mandato é de tampão, né? Tampão. 1 ano e meio, não é isso? 1 ano e 3 1 ano e meses. 3 meses. Aí, se ele for reeleito, Mais o 3. André Castro, são 4 anos e 3 meses para que este $1 bilhão renda dividendos e volte para os investidores, né? Porque não há reeleição no Corinthians, certo? Sim. Calma. Com relação ao São Paulo ainda, Arnaldo, o Mailton pode jogar quando? Ele nem foi anunciado ainda, né? Tem a parte legal também ainda, né? O Tolói também não tem ainda, né? Bid, nada, né? Não. O Tolói vai pro BID nessa semana, mas ele não Mailton tem condição também, física ainda, né? São coisas bem diferentes, né? O Tolói estava de férias, há um tempão inativo, não joga desde maio. Vai pro BID provavelmente. Eu não creio que ele seja relacionado pro jogo com o Galo, porque ele teria 10 dias de treinamento apenas. Menos 7 dias de treinamento. Em relação ao Mailton, se for concretizada a contratação depois dos exames médicos, ele vinha atuando todas as partidas pela Chapecoense, na Série B, está em plena forma, tal. Ele pode jogar assim que ele for inscrito no campeonato, se a contratação for confirmada. Acho uma boa contratação, acho melhor a contratação do Mailton do que a do Tolói, embora saiba que o São Paulo precisa, evidentemente, de um zagueiro a mais no elenco. Estão jogando os três, né? O Arboleda machucado todas as partidas. Enquanto o Atlético não vai mudar isso, vai ter o Alan Franco, o Ferrarese e o Sabino. Mas aos poucos, que tá, você vai olhando um pouco mais para frente, né? A semana que vem o Wendel está recuperado. Depois da data FIFA, o Arboleda está recuperado. Aí você vai criando opções, sobretudo do meio campo para trás, acho que o Crespo não vinha tendo para a sequência da temporada. E como vem o respiro na semana que vem, dá para ir todo mundo de novo, os mesmos do Atlético. Não, agora não tem. O São Paulo não tem mais esse problema, né? O intervalo para o jogo do Atlético é suficiente, depois com o Cruzeiro é só no outro final de semana, o Cruzeiro vai ter o Atlético no meio da semana, então. E aí para a data FIFA. Ô, Vessa, se você fosse São Paulino, você preferia pegar a LDU ou o Botafogo? O Botafogo. E você, Mata, se você fosse São Paulino? Eu falei ontem, né? Esqueci o que eu falei ontem. Então refaça. Deixa eu pensar aqui. Porque eu acho que Acho que o clima doméstico é melhor pro São resolve Paulo. aqui melhor, eu acho. Também acho. É mesmo, é? É, não gostaria de jogar na altitude. Você lembra quando o São Paulo não pegou Tá falando da recentemente LDU, tá louco. Perdeu também. Então, mas lembra, em determinado momento do jogo, quase perde o controle lá do jogo. Pra Quase tomar... não, foi então, massacrado. essas coisas de Libertadores assim, eu acho que contra time na brasileiro é Sul-Americana. mais difícil você perder esse controle. Assim. Botafogo, cara. Botafogo. O ambiente é bem menos hostil. O estádio é grande. Longe pra caramba. Ih, cara, Botafogo. Muito bem. Aliás, se o São Paulo pegar o Botafogo, meu palpite será sempre 80-20 pro São Paulo. Opa, tá vendo? É isso, Foi hein? o ano passado também foi, só que o Botafogo passou. Galera, vamos falar aqui sobre essa rachadura aí entre Carlos Belmonte e o presidente Júlio Casares aí do São Paulo. A reportagem é do UOL, todos os créditos aí pro UOL, vou ler aqui para vocês. O UOL publicou uma mensagem apontando que a relação entre Belmonte e Júlio Casares, né, diretor e presidente do São Paulo, havia sofrido aí uma rachadura entre os dois recentemente. De acordo com o jornal, a situação ela ficou ainda complicada após o diretor de comunicação aí, José Eduardo Martins, enviar uma mensagem por engano a um grupo aí de diretores do clube. Apesar de ele ter apagado aí a mensagem, o print ficou aí
nos celulares de cada um, né, galera? Nela, Martins afirmava que soltaria uma informação supostamente falsa acerca de movimentação do mercado da bola aí do São Paulo. Abre aspas para a mensagem. Vou vazar uma mensagem que o Boca queria emprestar de graça ao Henrique e o presidente segurou. Abre aspas. Vou vazar a informação que o Boca é, no caso, Carlos Belmonte, queria emprestar de graça ao Henrique, no caso o Henrique é o Henrique Carmo, e o presidente Júlio Casares segurou. No caso, o Boca em questão aí é o apelido aí entre eles aí do Carlos Belmonte. O episódio teria causado então a divisão interna, enquanto os apoiadores de Belmonte enxergaram o movimento como uma tentativa de manchar o nome aí ou a imagem aí do Carlos Belmonte externamente, porque muito provavelmente o Carlos Belmonte quer se candidatar a presidente do São Paulo. Os apoiadores aí de Júlio Casares viram todo esse episódio aí como uma grande brincadeira, né? No caso, uma grande brincadeira. No caso, esse episódio, galera, teria então causado aí a divisão interna entre os dois, né? É muito complicado, né? E o São Paulo envia de fato no meio de tudo isso, e isso recentemente que o São Paulo conquistou aí a vaga para as quartas da Libertadores. Ainda de acordo com o UOL, fontes internas não garantem a permanência de Carlos Belmonte no clube até o fim do ano. Além da atual desavença entre os dois, né? Entre o diretor e Júlio Casares, eles também já cultivaram discordância aí em relação à montagem desse elenco atual. Enquanto o departamento de futebol defende realizar mais investimentos, o presidente do clube prefere evitar gastos, visto que o orçamento aí já foi estourado, né, galera? Então, muito complicado. A gente sabe que essa situação aí, nesse ponto de vista que a gente vê aí, nenhum dos dois, aí, ao meu ver, fazem bem para o São Paulo. O Júlio Casares veio como uma grande promessa, mas na verdade está sendo aí uma meia decepção, principalmente nesse segundo mandato. E o Belmonte, para mim, nunca foi diretor para estar aí no São Paulo. Belmonte, para mim, não é um diretor aí para estar aí no São Paulo Futebol Clube, galera. Esse foi o vídeo. Então a gente vai deixar vocês aí com todas essas informações e traz todas as informações todos os dias aqui do nosso Tricolor Paulista. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima, galera.